dia hoje? É o último dia do mês de maio, o mês da família. E sabe que ontem a minha mãe e eu estávamos lendo e tinha um texto da Bíblia em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eu gostei muito dele. E aí eu fiquei lendo, até decorei. Eu vou falar para vocês, tá? Para todas as famílias, presta atenção, igreja. É assim, ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha, que lindo, né? É muito importante ter família, porque se ajuda um ao outro. E a família que tem a presença de Jesus, é maravilhoso, né, igreja? Agradece a Deus pela sua família, tá? Porque tem muitas pessoas nessa quarentena sozinhos, sem ninguém. É muito triste, né? Então, agradeça a Deus pela sua família. E vamos ajudar aquelas famílias que precisam de oração, de um alimento e conhecer Jesus, né? Tá bom, igreja? Que Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau. Mua! Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso poderoso e eterno Deus. Estamos novamente aqui para mais uma aula bíblica, a nossa escola bíblica dominical, para estarmos ouvindo o que Deus tem a nos dizer, estarmos aprendendo mais das suas doutrinas, da sua verdade e reconhecendo e aprendendo com profundidade que Ele é realmente o Senhor sobre todas as coisas, que Ele é todo poderoso, que nós não confiamos no homem, não confiamos nos bens materiais, não confiamos na crendice popular, mas confiamos no Senhor. Estamos estudando, como nós temos falado já desde o início, sobre religiões e religiosidade, fundamentado acima de tudo na palavra de Deus e também usando o nosso material. Você tem aí, você é membro da nossa igreja de Interlagos, tem essa revista, tem acompanhado, espero que você tenha estudado, lido na sua casa, esse tema tão importante. Então esse tema, essa revista, esse material, o tema principal dele é sobre apologética, para defendermos a nossa fé, defendermos aquilo que nós acreditamos como palavra santa do nosso eterno Deus, para afirmarmos aquilo que os apóstolos pregaram e nos ensinaram. Então por isso nós estamos hoje aqui para compartilharmos mais e mais da palavra santa do Senhor. Então que você possa meditar, estar com seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Amém? Eu vou ler um texto da palavra de Deus, depois estarei assim orando na sequência, assim iniciando a nossa aula. Vou ler o texto, está lá no Salmo de número 121. Salmo 121. É um salmo que fala de proteção, é um salmo que revela o Deus que cuida de nós, que é por nós, que defende o seu povo, que cuida do seu povo. Vou ler para vocês o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Versículo 8, principalmente. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, esse texto revela um Deus todo-poderoso, um Deus protetor, um Deus que nós podemos confiar plenamente, 100%, e não se apegar a crendices populares, a coisas inventadas pelos homens. Vamos assim orar ao Senhor nesse instante? E Deus há de nos falar aos nossos corações. Oremos ao Senhor, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai, poderoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esse instante maravilhoso na Tua santa presença. Obrigado, Pai, por poder estar compartilhando novamente com os nossos amados irmãos, trazer o recado do Senhor ao coração, ó Pai, daqueles que tanto assim necessitam. Fale grandemente a nossa vida, fale grandemente aos nossos corações. Ó Pai, abra as nossas mentes para que possamos falar e entender os teus propósitos. Cuida, Pai, do teu povo, cuida da tua igreja, ó Deus, e como nós lemos nesse texto, que o Senhor nos protege de todo o mal. Ó Pai, nós confiamos nisso e cremos na tua providência. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Dando sequência, eu vou mostrar para vocês um slide que eu preparei que fala um pouco sobre o tema de hoje. Nós estamos estudando a lição 16, que é a influência da religião ou da religiosidade no comportamento humano. Será que a religião e a religiosidade influencia o comportamento humano? É uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Estamos assim estudando nessas lições. Então nós estudamos já a parte A desta lição, falamos semana passada sobre o esoterismo e vamos falar hoje principalmente sobre superstição. Superstição. O que seria isso?
essa crença, essa prática tão comum, que atravessou séculos, atravessou milênios, que já vem de muitos e muitos anos, praticada por vários povos, que as pessoas praticam talvez sem saber como começou isso, colocando a sua fé, a sua confiança em coisas banais. Então vamos estar aprendendo um pouco sobre superstição. Eu vou estar passando aí na tela um slide, você vai estar acompanhando, que fala um pouco, né, o que significa isso, quais são os tipos básicos que nós assim conhecemos. Tem muitas práticas supersticiosas que nós conhecemos, talvez que eu nem conheça, talvez, que você talvez conheça, que você pode assim estar acompanhando aí na tela. Então que você possa acompanhar e prestar o máximo de atenção. Muito bem, você viu os slides que assim eu passei, mostrando alguns tipos de prática supersticiosa. E vemos, olhando bem assim, como é comum em nossa terra, principalmente no Brasil. O povo brasileiro é um povo, não digo na sua maioria, mas uma grande parcela do nosso povo é supersticioso. Nós vemos várias práticas supersticiosas no Brasil e até mesmo fora do país. A superstição, ela acompanha o homem desde o início. E a superstição, ela existe para tirar o foco do homem em Deus, para que o homem confie em coisas materiais, em coisas envolvidas com o ocultismo, com a magia, e esqueça realmente do Senhor. Nós estudamos na aula anterior, na semana passada, sobre o esoterismo. O esoterismo tem uma certa ligação também com a superstição. O esoterismo está carregado com a superstição e com a crendice popular. Tanto é que essas práticas teve uma influência muito grande de povos diversos. Muitas superstições chegou ao Brasil pelos europeus, quando vieram e colonizaram a nossa terra,
veio dos indígenas que aqui habitavam, que nós também temos, né, queira ou não, nós brasileiros, a maioria dos brasileiros também tem sangue indígena ou absorveu grande parte da cultura indígena. Veio também dos negros que foram escravizados, trazidos para a nossa terra duramente, cruelmente escravizados com as suas crendices. E assim, sempre aparecem novas superstições que têm aí arrebanhado muitas e muitas pessoas. Então o homem deixa de olhar para Deus, deixa de confiar em Deus, Deus que é o nosso bem maior, Deus que é o nosso protetor, Deus que é o Senhor de todas as coisas, que nós não dependemos de nada mais além dele para a nossa sobrevivência, para o nosso cuidado, e passamos a acreditar em coisas banais, em coisas seculares. O esoterismo, voltando a falar um pouco dele, o esoterismo ele absorveu também muitas práticas de outros povos. Se você olhar, por exemplo, a Europa, hoje muitas pessoas estão deixando de acreditar em Deus, a Europa que na sua maioria foi formada por cristãos, muitos até de linha protestante, como nós, e estão deixando tudo isso e partindo para as crendices que foram abandonadas no passado pelos seus antepassados. Por exemplo, o esoterismo absorveu muita coisa dos celtas. O povo celta que tinha ali Stonehenge, todas aquelas ruínas que eles tinham ali como local de adoração, de veneração e tal. E muitos esotéricos vão para lá, fazem campanhas, fazem procissões para chegar lá e buscar uma energia do local. E também ressuscitando práticas antigas de povos como os saxões, como os povos latinos, como os povos antigos da Europa, e trazendo isso para os dias de hoje, mesclando e sincretizando com as crendices cristãs também, algumas vezes, e praticando coisas banais que foram abandonadas pelos povos quando conheceram o Evangelho. Muitas dessas crendices que nós estamos falando aqui foram negadas pelos nossos antepassados quando eles conheceram o Evangelho. Lá no início do Evangelho, nos primeiros séculos, o Evangelho chegou ao povo europeu, ali ao norte da África, nos primeiros séculos, e venceu muitas dessas crendices. E hoje muitas pessoas acabam acreditando, dizem acreditar em Deus, dizem seguir uma religião cristã e praticam essas coisas. Então é algo cruel que nós temos assim que negar. Então a superstição, ela é algo que Deus abomina de todo o seu coração. Então você viu ali várias práticas, viu ali a questão de figas que são usadas para proteção, usada para dar sorte. A grande parte desses objetos, dessas práticas, visam trazer prosperidade, trazer proteção ou trazer sorte, para que a pessoa seja bem assim sucedida. Então as pessoas colocam a fé em figas, em pé de coelho, aquele coelho que já morreu, que já está morto. Então aquele pé de um ser morto vai trazer proteção, usando plantas, usando óleos, usando tantas coisas terríveis que Deus assim abomina terminantemente. Então, ou seja, nós temos que entender isso. Então, ou seja, nós vimos aí nesse slide o que é superstição. Então, o que seria a superstição? Interessante, uma ótima pergunta para estarmos assim meditando, né, nessa aula. Superstição, como nós vimos ali no slide que eu passei, não passa de uma crendice, né, de uma prática, né, de religião ou de espiritualidade. Não quer dizer que a superstição faz parte de uma religião. Algumas religiões usam a superstição para se promoverem, para a sua prática dogmática ou as suas crenças, né? Mas a superstição, ela, olhando bem assim, ela não é a exclusividade de uma determinada religião. Então, ou seja, é uma crendice, a superstição é uma crendice, uma crença sem fundamento racional e lógico. Ou seja, não existe racionalidade lógica
né, se baseia em situações recorrentes ou coincidências, coisas desse tipo. Então você vê vários tipos de superstições aí que são praticadas pelo homem em geral. Então você vê aí a, a questão da figa, como eu falei, do pé de coelho, de plantas, de água benta, de usar algumas simpatias, também a simpatia passa a ser uma superstição. Então a pessoa prepara lá um líquido, ou a pessoa tem uma prática de simpatia para curar alguma doença. É muito comum quem tem bronquite ou tem asma fazer alguma superstição, né? Então é algo terrível, muito terrível. Então, ou seja, crença que faz com que alguém crie certas regras ilógicas, né? Tenha medo de algumas coisas, inofensivas muitas vezes, ou acredite em coisas sem fundamento, né? Algo que possa conceder sorte, pode proteger contra o azar, ou seja, passar debaixo de uma escada. Tem pessoas que não passam debaixo de uma escada. Tem pessoas, por exemplo, meu amado irmão, que eu já vi pessoas que não dormem, não conseguem dormir se a sua cama tiver numa certa posição onde o seu pé vai ficar em direção à porta. Porque diz que quem dorme assim está chamando a morte. É muito comum lá nos interiores, lá na terra onde meus pais nasceram, lá em Minas Gerais, pessoas não praticam isso, porque vão dizer que se dormir assim, a morte vai chegar. Então, se for pensar nisso, eu já teria morrido, porque eu durmo todos os dias com o meu pé virado para a porta. E eu já dormi várias vezes assim, e perdi a conta de quantas vezes eu dormi desse jeito e estou vivo até hoje. Louvado seja Deus por isso. Deus com certeza há de me levar quando Ele bem assim desejar, quando Ele bem assim achar melhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e eu confio plenamente nele. Então, ou seja, essas crendices, essas práticas não passam de crendices, de ilusões, de coisas criadas pelos homens, que tem sido passado muitas vezes de geração por geração, muitas vezes de forma oral, não tem nada escrito, não existe uma bíblia da superstição, de forma oral, e assim vai indo. Não comer, por exemplo, leite com manga, porque isso vai te fazer mal, vai te fazer algum mal, assim. Ou seja, são coisas que os homens carregam e que escravizam muitas pessoas. Existem pessoas escravizadas com isso. Você vê, por exemplo, tem pessoas que têm a prática, muitas vezes, isso talvez já caiu em desuso, mas eu lembro que um tempo atrás existia muito forte isso, principalmente nos interiores afora, as pessoas não pegavam no colo uma criança que não era batizada, porque dizia que ela era pagã. E não batizar uma criança torna aquela criança pagã. Coisa sem fundamento, coisa sem lógica. Sem lógica nenhuma. A criança, ela foi criada por Deus, Deus deu a vida. A Bíblia diz, deixar vir a mim os pequeninos. Quando Jesus Cristo falou isso, ele não falou, olha, deixe vir a mim os pequeninos, só os que são batizados. Os que não são batizados, deixam lá, não tragam para mim. Não, ele falou, deixar vir a mim todos os pequeninos, e não os impeçais. Então, ou seja, essa prática de superstição escraviza o ser humano. Escraviza o ser humano. E quem pode livrar o ser humano? Eu vou ler um texto para vocês, que está lá em João, João capítulo de 8, versículo 32, eu vou ler para vocês esse texto, João 8, 32, que fala algo importante, quem pode nos livrar de tudo isso? Quem pode realmente trazer libertação ao coração do homem? João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido. Tem político aí usando esse versículo para defender as suas ideias. Então tome cuidado com isso. É um versículo que diz, temos que analisar bem o contexto desse versículo que ele está nos dizendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava falando para os judeus, não de escravidão física. É claro que
a superstição, as crendices populares, essa enganação toda, ela escraviza a pessoa, tanto física quanto espiritual. Tem gente que acaba não progredindo na vida, não tendo uma vida bem sucedida, materialmente, espiritualmente, não amadurece, porque está preso, amarrado a essas coisas. Mas Jesus está dizendo aqui de libertação espiritual acima de tudo. O povo falou, nós não somos escravos de ninguém. Muito pelo contrário. Jesus está falando com os judeus e eles naquele instante não eram escravos do povo romano, mas eram dominados pelos romanos. Os romanos dominaram aquele período de Cristo, a nação de Israel. Eles não tinham sua liberdade plena. Eles não poderiam dizer, somos uma nação livre. Como o Brasil, por exemplo. O Brasil é uma nação soberana, livre. Nós não somos colônia de ninguém, nós não somos dominados por nenhum povo. Nós somos uma nação livre. Como a nação de Israel hoje, o povo de Israel hoje é uma nação independente. Apesar de ela viver em guerra ali com os povos à sua volta, mas ela é uma nação independente. Mas naquela situação não. E Jesus Cristo falou de libertação espiritual. Ele continua dizendo aqui em João capítulo 8, versículo de número 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo não somente fica sempre na casa, não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você está me ouvindo nessa aula e está escravizado por tantas crendices, eu conheço pessoas assim, pessoas novas. Eu conheci um dia um rapaz falou assim, olha, eu sou extremamente supersticioso, eu tenho medo disso, medo daquilo. Eu falei para ele, confia em Deus, confia no Senhor, de todo o seu coração, confie em Deus. E Jesus Cristo aqui promete libertação da escravidão do pecado. Jesus Cristo está falando aqui para os judeus, não de escravidão física, humana, mas escravidão do pecado. Quantas pessoas estão sendo escravizadas por estar crendo nessas tipo de coisas? Não consegue viver uma vida, não consegue enxergar a maravilha que Deus é, o quanto que Deus cuida de nós, e Deus nos ampara. Então que nós possamos assim estar orando por essas pessoas e levando a eles a palavra de Deus, como aqui de Cristo nos diz, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fico pensando como muitos crentes hoje, muitos cristãos acabam caindo nos mesmos erros que os nossos antepassados caíram. Hoje é muito comum. A superstição tem invadido muitas e muitas casas. Além da superstição estar também invadindo e influenciando muitas e muitas igrejas. Muitos crentes. Hoje no meio evangélico, o meio evangélico está se tornando um povo supersticioso, conferindo poder a objetos, conferindo poder a símbolos, né? Praticando, em outras palavras, entre aspas, uma certa idolatria, crendo que homens, somente aquele homem, aquele pastor, aquele líder tem o poder para curar, participando de campanhas, né? Tem muito crente participando de campanha aí das 7 sexta-feira, 7 quarta-feira, colocando o número 7, que tem que ser daquele esquema. Se não for assim, Deus não vai abençoar. Jamais. Deus opera com uma semana, Deus opera com 2 semanas, Deus opera com 7, Deus opera com 8, com 10. Ou seja, Deus sabe a hora que vai agir. Nós temos que crer no poder de Deus, no poder do Senhor, que não está limitado a número de dias, não está limitado a pessoas, não está limitado a lugares. Quantos aqui lembram daquela passagem da mulher samaritana? Onde Jesus Cristo chega ali, encontra com aquela mulher, lá no Evangelho de João, e começa a conversar com aquela mulher. E ela começa a ver que ele era judeu, o judeu não conversava com o samaritano,
eles tinham uma certa rixa, Jesus sendo judeu, pede água para ela, fala assim, como é que pode você ser um judeu me pede água a mim, samaritano? E começa a questionar, ela tem uma dúvida sobre o local onde se deve adorar ao Senhor. Porque os samaritanos tinham um monte chamado Gerizim. E lá eles criam que lá eles deveriam adorar, porque Jacó adorou ali, ele fez aquele poço que ela estava ali buscando água, foi feito por Jacó, ali no local onde os patriarcas adoraram antes de existir o templo em Jerusalém. E Jesus e os judeus tinham como o local de adoração o templo lá em Jerusalém, era o local onde unia o povo, onde eles iam, caminhavam, peregrinavam para adorar a Deus, para sacrificar a Deus naquele templo. Jesus Cristo fala assim, né? Ele fala para ela algo importante. João 4, versículo 21. Vou ler para vocês, diz o seguinte. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23 é um versículo fundamental. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então, ou seja, a nossa fé, meus amados irmãos, não está limitada em locais. A nossa fé não está limitada em objetos, em matéria, em crendices populares, em amuletos. A nossa fé está fundamentada em Deus. Nós adoramos e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tenha certeza disso. Não é local que leva a pessoa mais próxima de Deus. Não é estar ali. Nós não podemos estar lá devido a essa pandemia. Isso não nos afastará de Deus jamais. Jamais. É hora de nós, com mais intensidade do que antes, exercitar a nossa fé no nosso particular. Então, ou seja, a nossa fé não está fundamentada nessas coisas. Nós adoramos a Deus, devemos adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus por isso. Que você possa realmente levar muito a sério isso que eu estou te falando. Amém? Que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E na nossa revista, que nós temos, nosso material, que nós assim estudamos, o autor ele fala algo fundamental que eu queria compartilhar com vocês, tá? No segundo ponto sobre superstições, ele fala o seguinte: crer em superstição é desviar os olhos daquele que pode todas as coisas. Olha só. Crer em superstição é desviar o olhar daquele que é Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Então, quando você se deparar com uma pessoa que é supersticiosa, não chegue para ela criticando, não chegue ali menosprezando, muito pelo contrário. Porque aquela pessoa que crê na superstição, muitas vezes, ela está sincera. Ela está depositando a sua fé naquilo. Ela é uma pessoa que está procurando, está sedenta. É uma pessoa de fé acima de tudo. Nós não podemos jogar um jugo muito grande nas costas dela e criticá-la, não. Jesus não chegou para aquela mulher samaritana criticando ela: você é samaritana, você adora nesse monte, você vai para o inferno, você está perdido, você não faz parte do povo de Israel. Assim, não. Ele chegou conversando com ela com amor, chamando ela para uma nova realidade, para uma transformação de vida. Então esse é o nosso objetivo, chegar naquela pessoa e levá-la a confiar em Deus, a entregar o seu coração a Jesus, a sua vida a Jesus, que assim ela será liberta, como nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 8, que conhecereis a verdade vos libertará. Porque ela está cega, ela está crendo que aquele amuleto, aquele objeto, aquela prática, aquela crendice que ela aprendeu lá com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, seja lá quem for, aquilo vai resolver o seu problema. Aquela campanha que eu participo vai resolver meu problema. Não, pastor, eu dei oferta na igreja, eu peguei lá o meu lucro, dividi não sei o que, e participei da campanha dos fiéis, sei lá das quantas lá,
sei lá, o número de pastores que teve lá naquela igreja, eu participei daquela campanha, eu vou ser salvo, eu vou conseguir agora resolver o meu problema. Meu câncer vai embora, não. Tome cuidado, não chegue jogando pedra nessas pessoas, mas mostre para ela e traga ela para dentro da palavra de Deus, para conhecer. Senta com ela e fala assim, eu vou ler para você um texto da palavra de Deus que nos ensina a confiar em Deus, a confiar no Senhor. Então, ou seja, crer em superstição é desviar os olhos daquele que pode todas as coisas. Né? Tem pessoas que não casam em agosto, que dizem, olha, se eu casar em agosto, eu vou trazer minha vida vai ser um desastre, meu casamento vai ser um desastre. Parece que Deus, então, riscou do calendário dele o mês de agosto? É um mês cruel? Não. Todos os dias, todos os meses pertencem a Deus. Assim como tem crentes que só valorizam o dia do sábado. Como se Deus só agisse naquele dia. Como não adorar a Deus no outro dia é abominação. Não, todos os dias pertencem a Deus, meu amado irmão. A nossa vida, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, toda ela integralmente pertence a Deus. E assim nós temos que cultuá-lo com o nosso viver todos os dias. Então, nós possamos levar as pessoas a crer no Senhor. São pessoas sinceras no seu coração, mas que estão cegas. Estão cegas espiritualmente. O que nos ensina 2 Coríntios 4:4? Que os deuses desse século, né, Satanás, cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça sobre eles a luz de Cristo. Olha só que coisa terrível. São pessoas que estão cegas espiritualmente. Cegas espiritualmente. Nós temos que, como nós reconhecemos, né, que a nossa luz, que é Cristo, nós que fomos alcançados, que essa luz brilha no nosso coração, nós deveríamos levar as pessoas a crer mais e mais em Jesus Cristo. E nesse texto, nessa lição que nós estamos lendo, o autor cita, nessa parte sobre superstições, ele cita Atos 19, versículo 19. Vou ler para vocês esse texto, Atos 19, versículo 19, que é uma passagem onde fala que o evangelho ia crescendo e algumas pessoas abandonaram as suas práticas, né, e passaram a crer em Jesus. Foi interessante que Paulo pregava na sinagoga, Paulo estava pregando por ali, e muitos judeus vendo o que Paulo fazia, e Paulo, pelo poder do Espírito Santo, né, Deus agia através dele, muitos eram curados através da oração de Paulo, através da vida de Paulo. Paulo estava realmente sendo uma grande bênção para aquelas pessoas. E alguns judeus, filhos de um determinado sumo sacerdote, começaram a exorcizar alguns demônios e clamar pelo nome de Cristo. Eles nem criam em Jesus, mas estavam usando o nome de Cristo, usando o nome de Deus em vão. Olha só como é que era. E o demônio chega para eles e fala assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são vocês? Né? E partiu para cima deles. Eles saíram ali, todo machucado ali, daquele momento ali. E as pessoas vendo aquilo ficaram atemorizados, com muito temor. E muitos ali entregaram a sua vida a Jesus. Então, Atos 19, versículo 19, vai dizendo o seguinte: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha só, as pessoas estavam praticando artes mágicas ou as superstições da época, porque havia entre os romanos, né, entre os gregos, havia uma mitologia muito forte. As pessoas acreditavam, por exemplo, no Minotauro, que era metade homem com cabeça de touro. Acreditavam em deusas, né, com asas, pessoas com cabeça de animal, metade. Acreditava em tudo que via pela frente. O rei dos mares, assim vai e tal, Netuno e tanta coisa terrível dessa mitologia grega. Assim eles acreditavam. E praticavam a feitiçaria, coisas desse tipo. Eles, crendo em Jesus, queimaram tudo, porque eles foram libertos daquilo.
E eles abandonaram aquelas práticas e passaram a crer em Jesus. Então, ou seja, como eu falei para vocês, a superstição tem escravizado muitas pessoas e tem também invadido e influenciado muitos líderes, muitos crentes, muitas igrejas. É um perigo muito grande para a nossa fé. Como é que a idolatria entrou na igreja, que os reformadores combateram lá por volta de 1517 em diante? Por quê? Porque o povo começou a usar as práticas que as pessoas usavam, sendo influenciado pelo século que eles viviam. Então era comum, os romanos tinham seus templos com os seus deuses, com as suas imagens, e assim os cristãos acharam interessante colocar imagens nas igrejas, daqueles que foram os seus homens santos, homens de Deus, né? Porque com certeza muitos foram grandes homens de Deus, e começaram depois, muitos vieram para o cristianismo sem conversão, o que acontece em muitas igrejas evangélicas, muitos estão vindo sem conversão, e com ele trouxeram também a bagagem da idolatria. Para os irmãos terem uma ideia, uma certa vez, isso não é só em igrejas modernas por aí não. Uma vez eu estive numa igreja histórica, uma igreja tradicional, eu fui num bazar de uma igreja, e conversando com uma senhora, ela era de origem grega, um dos líderes daquela igreja, ela participava do conselho daquela igreja, uma líder daquela igreja, ela chegou para mim, para minha esposa, a Bárbara, nós estávamos ali naquele bazar, ela chegou e falou assim, fecha o olho. Nós fechamos, fechou o olho. O que está acontecendo? Achei interessante. Fecha o olho rapidinho. Nós fechamos o olho, ela colocou na nossa mão um olho grego. Eu até coloquei no slide lá um olho grego, ele é azul, tem um negócio lá, um amuleto. Um amuleto que traz proteção contra os maus olhados. É isso que eles acreditam. Olha só, uma mulher, líder de uma igreja, participando do conselho daquela igreja, de uma igreja histórica, quase, talvez, não sei se ela era uma diaconisa, acho que não, talvez eu era, não sei. Mas alguém importante lá, crendo no amuleto. Olha só o ponto que nós estamos chegando. Então é um perigo para a nossa fé. Tome cuidado, meu amado irmão. Tem muitos que preferem ir fazer campanha de oração no monte, que lá é um local mais sagrado, lá vai aparecer fogo lá no monte e tudo mais. Não creia nisso. O que Jesus Cristo nos ensina? Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Deus há de ouvir você, aonde você está, andando pelo caminho. Talvez no volante do teu carro, você talvez está passando alguma dificuldade e começa a clamar a Deus ali. No ônibus, voltando para o trabalho, na sua casa, com os seus filhos, com a sua família, no momento da sua oração ali, quando você está agradecendo por aquele alimento, ou quando você vai deitar para dormir, ajoelhado ou deitado, seja qual for a maneira, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração, seja como for, desde que é feita com fé, com coração sincero. Então aquelas pessoas abandonaram tudo aquilo para seguir a Jesus, para seguir a Jesus. Que nós possamos também agir desta maneira, Salmo 46, versículo 1. Eu vou ler esse salmo para vocês. Salmo 46, versículo 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso socorro. Que você não procure nesses objetos, nessa crendice, nessas superstições. Não procure no ocultismo, no esoterismo, mas que você confie em Deus, unicamente em Deus. Em homem nenhum, em divindade nenhuma, mas no Senhor, Criador dos céus e da terra. Romanos 8, 31, nos ensina, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração. E para encerrar, eu queria somente ler o último versículo para vocês. E é um texto que eu gosto muito.
Tem muitas pessoas, como nós estamos estudando nessas duas aulas, do esoterismo e da superstição. As pessoas conferem os seus desejos, as pessoas buscam, né, ser bem-sucedido nessas coisas. Buscam saber o seu futuro através de consultas espirituais, de cartas, de búzios, coisas desse tipo. Nós temos que buscar colocar nossa vida diante de Deus em oração. Esperar e confiar unicamente em Deus. É claro que nós temos que agir, temos que trabalhar, temos que sair de manhã, trabalhar. Nós, na nossa oração do Pai Nosso, oramos para que Deus nos conceda o pão de cada dia, mas nós temos que sair para trabalhar, sair, pegar o nosso ônibus, ir para trabalhar, procurar emprego, cuidar da nossa vida, e Deus assim há de nos abençoar, com certeza, nos fortalecer, nos dar saúde. É assim que Deus age conosco. E nós temos que, acima de tudo, confiar em Deus. E esse texto, Salmo 37, versículo 5, é um texto que eu gosto muito, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor, que Ele seja Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas intenções. Rejeite qualquer tipo de prática, qualquer cartomancia, qualquer necromancia, qualquer prática abominável para com Deus. E confie o que diz Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus está ao nosso lado, nada há de deter a sua mão. Tenha certeza disso. Confie plenamente no Senhor. Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Na próxima aula nós estaremos estudando sobre, dando continuidade a este assunto tão importante na lição 16. Nós vamos para o terceiro ponto, que é o pluralismo. Pluralismo. O que seria isto? Não perca então na próxima aula. Que você possa assim ler essa parte, tá? Nós vamos ter mais duas aulas, né? Ou melhor, vamos ter mais uma aula. Depois nós estaremos no outro assunto importante, né, que temos aí pela frente. Mas são assuntos fundamentais, né? Pluralismo religioso. O que seria isso? Ecumenismo. O que seria isso? É interessante nós estarmos assim meditando e aprendendo mais para estarmos sendo vacinados contra todas essas práticas que Deus assim não aprova, que Deus abomina, e que nós possamos estar firme e forte seguindo a palavra do Senhor, que é viva e é eficaz, né? Que é o nosso alimento espiritual. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe. Vamos falar com o nosso Deus, amantíssimo Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na Tua presença. Cuida de nós. Abençoa a Tua igreja que está aqui estudando a Tua palavra. Nos dê sabedoria dos altos céus. Possamos estar atentos e tomando cuidado contra essas práticas que não agradam a Deus. Essas práticas que muitas vezes tiram o olhar do homem da capacidade e do poder que o Senhor tem, que é incomparável. Ó Deus, que nós possamos confiar cada vez mais em Ti, no Teu nome santo, no Teu poder, ó Pai. Cuida da Tua igreja, fala aos nossos corações. Nós Te louvamos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu te aguardo na próxima aula. Fique com Deus. Amém. É tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou.
transformar o mundo. Vamos levar Jesus pra todo mundo. Espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus pra todo mundo. Espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou.